E Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. Desde agora, lógico, trazendo todas as últimas notícias do São Paulo. São Paulo que fez proposta por Alan, está muito próximo de acertar com o São Paulo, não deve ter espaço no Flamengo, assim como o Lucas Ramon do Mirassol e Marcos Antônio pode estar de saída. O Flamengo tá vindo como um abutre em cima do nosso meio-campista. Quero que você deixe aí a sua opinião. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias. Bora assistir o vídeo junto aí. No final do Sabe Eu Volto, a gente fala muito de São Paulo e do mercado da bola. Créditos, direitos autorais, deixa na descrição, se mais enrolação já sabe, simbora pro vídeo. O São Paulo tá de olho no mercado em busca das oportunidades ali. O tricolor mostrou interesse na contratação do volante Alan, do próprio Flamengo. O atleta de 28 anos teve pouca chance sob o comando do Felipe Luiz. E agora, com essa renovação do técnico rubro-negro, a tendência é uma troca de ares em busca de mais minutos em campo. Ainda não tem uma negociação em andamento, é verdade, mas as conversas devem ser iniciadas ali após essa virada do ano. Seria uma boa para o São Paulo? Para o Hernan Crespo, que sofreu tanto com lesão aí esse ano? Tem que ver qual o Alan que chega pro São Paulo, né? Se for aquele que jogou lá no Atlético Mineiro, que começou muito bem, é uma excelente contratação. No Flamengo ele não vinha atuou só 33 vezes. Acho que o último jogo dele foi setembro, se eu não me engano. Faz muito tempo, então assim, é que o São Paulo está naquela situação que, poxa, precisa fazer alguma coisa. Como eu disse aqui na enquete, eu acho que o São Paulo é o time que mais tem que contratar pro ano que vem. Precisa reforçar esse elenco do técnico Hernan Crespo. Então o Alan, querendo ou não, é um bom nome que vem no mínimo para compor esse elenco, mas é um nome que chega para compor, mas que tem potencial para se tornar titular muito rapidamente pelo potencial que ele já apresentou. Um pouquinho no Flamengo, mas principalmente no Atlético Mineiro, Alex. Eu entendo que ele chega para brigar muito bem aí. Também acho que o São Paulo, que não tem possibilidade de fazer grandes negociações, tem que aproveitar essas situações assim, né? Sim. Pontualmente ir ao mercado, perceber quem está com o contrato acabando, para não gastar dinheiro na hora de contratar, jogadores que talvez você tenha que pagar só os salários, né? E essa é a missão de quem está por trás da diretoria de futebol do clube, para poder fortalecer o elenco para o ano que vem. Eu acho que se o São Paulo começar 2026 e não continuar tendo uma hospedagem gigantesca no departamento médico, já é uma grande vantagem, é um grande reforço. Não é? Já é, pois é, gente. A gente ainda falando aqui de mercado do São Paulo, para vocês, quais os setores que o São Paulo deveria contratar? Olha, você, Zé, que laterais, falou. zaga, meio campo e ataque, acho que já são suficientes para fortalecer. E o goleiro que tá chegando também. Mas tá só para reserva. Não, o goleiro o São Paulo está bem servido. Acho que tem ali na lateral direita, dá uma olhadinha. Na lateral esquerda você tem o Enzo ali, um jogador que veio fazendo um bom papel em 2025, um cara que pode ajudar. A zaga acho que tem bons nomes também. Acho que do meio para frente tem que dar uma olhada. Do meio para frente as opções não são tantas. Você tem um Lucas que passou boa parte da temporada no departamento médico, um cara que é grande, um cara que tem história no clube, o Oscar com toda a condição dele que ele teve agora saindo do futebol. E ele? Tem tudo para sair do futebol. Não deve voltar mais. O Caleri estava machucado, vai voltar, claro, em 2026, mas assim, é um cara que machucou o André Silva também. Acho que tem que dar uma olhada do meio para frente, o São Paulo precisa se fortalecer. Volante, acho que também pode dar uma olhadinha. Pode dar uma olhada ali, porque são poucas as peças. Tá certo, gente. O São Paulo já fez uma proposta de empréstimo pelo Alan. Essa proposta foi feita ainda antes da renovação do Felipe Luiz. Só que o Flamengo colocou em banho-maria porque tinha o receio de liberar o Alan por empréstimo, o Felipe Luiz sair e com a chegada de um novo treinador, esse treinador, enfim, olhasse para o Alan com bons olhos e quisesse aproveitar. Então o Flamengo colocou de lado essa situação, priorizando, claro, primeiro a questão do Felipe Luiz. Agora que o Felipe Luiz renovou o contrato e o Flamengo já se via interessado a negociar o Alan com o São Paulo por empréstimo, a minha interpretação é que é uma questão de pouco tempo para esse processo andar, porque o Flamengo gostou do que foi ofertado pelo São Paulo, só não disse sim enquanto não resolvesse o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está resolvido, foi anunciado hoje, então é uma negociação que caminha aí para ter um desfecho positivo, o Alan trocando o Flamengo pelo São Paulo por empréstimo. E é importante a gente citar que é um jogador que não estava atuando, estava tendo poucas oportunidades no Flamengo, e o que o São Paulo pode proporcionar pro Alan é aquela coisa assim, de tipo, aqui você vai jogar, aqui você vai ser importante, aqui você vai ser protagonista, aqui você, assim... coincidência ou não, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, foi quem contratou ele para o Atlético Mineiro na época. E o Atlético Mineiro ele deslanchou, fez uma baita de uma
de uma temporada, 2 temporadas boas, e aí foi negociado. Então, assim, é um jogador que, óbvio que um São Paulo, por si só, a camisa pesada que é o São Paulo, não está num grande momento, é bem verdade, não está num grande momento, tem muita notícia ruim de fora e tal, isso espanta alguns atletas e empresários na hora de negociar, isso é bem verdade, mas no caso específico dele, é um jogador que o São Paulo usa muito isso, ó. Aqui você vai jogar, aqui você vai ser protagonista como você foi lá no Atlético, né? Então é uma oportunidade para ele muito boa do cara mostrar o valor. E vamos combinar, é um jovem jogador ainda. Então, o Alan... Acho que tem 28 anos, se eu não me engano. Então, tá menos, bom, antes de 30. Jovem. Não é o Luiz Gustavo de 37. Sim. É isso que eu tô falando. Exato. Não é um cara de fim de carreira. Com certeza. É isso que eu tô falando. Eu acho que eu tô vendo muitas críticas nas redes sociais do São Paulo. Só tá contratando gente acima de 30 anos. Só tá contratando gente que tá envelhecendo o elenco. Mas é que a torcida do São Paulo dá para entender. Eu compreendo a torcida do São Paulo, porque assim, é uma torcida que está muito machucada por todas as notícias que estão acontecendo. Então, por exemplo, se a gente dá a notícia, eu ou qualquer outro colega dá uma notícia, o São Paulo vai rejuvenescer o elenco para 2026, vai contratar jogadores jovens. Aí você noticia, o Danielzinho tem mais de 30, o Lucas Ramon tem mais de 30, o Alan tem mais 27, 28. 28 anos. Tem quantos anos? Os caras ficam chatos mesmo e com razão, cara. Sim. Não dá pra tirar a razão da torcida do São Paulo. Sim, a torcida do São Paulo tá certa. Porque viu que foi um problema que o elenco sofreu nesse ano. Ou vem sofrendo já há alguns anos. Essa questão dos desfalques. Em relação ao Marcos Antônio. Boa, vamos lá. Porque tem a ver aí com o Flamengo, com o São Paulo e com o meio de campo das duas equipes. O Marcos Antônio, o que o São Paulo conseguiu? Um reempréstimo junto à Lazio e vai pagar pelo valor do direito de compra, da opção de compra no meio do ano. O São Paulo poderia ter feito isso, antecipado essa compra? Poderia, mas o São Paulo não tinha grana para poder fazer esse movimento. Só que a relação da diretoria, né, do executivo de futebol com a Lazio é uma relação muito boa. Então eles conseguiram um reempréstimo para poder pagar ao final desse reempréstimo que vai ser agora no meio do ano. O Flamengo sempre monitorou o Marcos Antônio, já quis contratá-lo, inclusive. Até ficou uma coisa de brincadeira de rede social que eu não gosto muito, que é chapéu para lá, chapéu para cá. São Paulo deu chapéu no Flamengo, não foi nada disso. O Flamengo teve interesse, só que o São Paulo chegou à carga e o São Paulo mostrou mais vigor na proposta e acabou indo para o São Paulo. E aquela coisa, o cara vai jogar no São Paulo, não vai jogar no Flamengo. Acabou que o Marcos Antônio demorou para engrenar no São Paulo. Demorou para virar esse protagonista que ele é hoje. Então, assim, hoje, o que São Paulo se apega? O São Paulo sabe que o Flamengo tem um interesse. Sabe que o Flamengo anda ciscando no sentido de, querer buscar informações. É um nome que está lá nos reforços, na mesa do Boto para os reforços, junto com o Felipe Luiz, junto com o Mbappé. O São Paulo entende que, para o Flamengo negociar com a Lazio ou com o Marcos Antônio para tentar tirar o jogador, tem que negociar com o São Paulo. Porque o São Paulo tem o quê, juridicamente? Uma opção de compra, que praticamente virou uma obrigação de compra, porque a meta que foi colocada é muito baixa. Entendi. Então é praticamente uma obrigação de compra, e o São Paulo documentou já para a Lazio que tem o aceite que vai pagar o jogador. Então, assim, qualquer mudança de panorama na negociação, o Flamengo vai pagar 40 de euros. Tem que ver que tipo de compensação vai se dar ao São Paulo. Então, assim, não adianta o Flamengo querer isso, a apuração de dentro do São Paulo, tá? Estou trazendo informação de dentro do São Paulo. E o que está no contrato. Não estou dando opinião. Não é isso? Está no contrato, né? É o que tá lá documentado. Isso. Acabou o período, bateu as metas, vai pagar o valor que está acordado com a Lazio. Beleza. Qualquer coisa diferente, São Paulo, e aí? O que vocês podem fazer? Vão cobrir, não vão cobrir? Querem uma compensação? São Paulo vai exigir uma compensação? Tudo é uma questão de negociar. Mas tem que passar pelo São Paulo. Tem que passar pelo São Paulo obrigatoriamente, porque já tem um acordo firmado ali que vai comprar o Marcos Antônio no final do contrato de empréstimo. Tanto que a Lazio foi tão de acordo com isso que a Lazio fez um reempréstimo. Era então, só assim, burocrático o negócio. Cara, assim, né? Vou dizer para vocês, o São Paulo está
de antena ligada? Tá. Claro. Tá, tem que estar. O Flamengo com esse dinheiro todo querendo um jogador, não é? Mas é aquela coisa, tem que conversar com o São Paulo. Ele se sente protegido por conta disso. Protegido, mas é do mercado. E até complementando, falando de reforço no São Paulo, o Hernan citou o Lucas Ramon, informação exclusiva que ele ouviu, depois nós apuramos aqui, que o São Paulo tem uma negociação em andamento para contratar o lateral direito Lucas Ramon do Mirassol. Vale lembrar que ele tem contrato até abril com o Mirassol, e o Mirassol ele quer uma compensação financeira para liberar ele antes do fim do contrato. O São Paulo avalia essa possibilidade até de envolver jogadores nesse negócio, mas o São Paulo tem uma negociação avançada e o Hernan apuramos que já tem um acordo com o Lucas Ramon, resta essa liberação junto ao Mirassol, que é um contrato de 2 temporadas. Ele foi um dos melhores laterais direitos do Brasileirão, foi titular absoluto do Mirassol e é um cara que vem se destacando. Você chegaria para ser uma opção lateral direita que conta com o Cedric e o jovem Mike, que não deve ser tão aproveitado assim para 2026, e o Ailton, que foi emprestado para Fortaleza. Aqui no chat... Paulo, diante desse movimento do Felipe Luiz, sabendo que ele de repente não vai ter oportunidades, o São Paulo então espera essa confirmação do Felipe Luiz, confirmado agora pela manhã, vai para cima do Alan. O São Paulo prepara uma proposta para tentar contratar o Alan para o time. E é um jogador que é muito, mas muito bem avaliado por todos dentro do clube. Então, assim, não é de agora que todo mundo está vendo o Alan agora, uma oportunidade de mercado. Não, já é um jogador que vem sendo avaliado e que vem sendo monitorado pelo São Paulo. Também e São pela Paulo... saída do Luiz Gustavo? É um jogador que é mais jovem, sim, reúne essa característica de saída de bola. Vamos falar bem a verdade, o Alisson é um jogador que caiu muito de rendimento, né? E tem outros jogadores ali que o São Paulo pode utilizar. Por exemplo, eu gosto muito do Felipe Negrutti, só que o Felipe Negrutti pode ser zagueiro também, além de ser volante. Então é aquela coisa de rejuvenescer o time como promete a diretoria para a torcida, e o Alan é um jogador que chega com um toque de experiência, com marcação, saída de bola. É um jogador que agrada muito o São Paulo. Então o São Paulo prepara uma oferta, prepara uma conversa para tentar contratar o Alan. Aqui, o Peppa Rebaixada mandou aqui, o Felipe. Sinceramente, pra mim, o mais importante de tudo... Alan, pra mim, não gosto do jogador. Acho bem limitado. Teve um bom momento no Atlético Mineiro, mas depois disso nunca mais jogou bola. É igual o Luan. O Luan teve um ano no Grêmio e depois nunca mais jogou bola em lugar nenhum. Tem jogadores que são assim, o próprio Nicão e, tantos outros. O próprio Pablo, no Atlético Paranaense, era o Haaland. No São Paulo, era o Pablo. Então, Lucas Ramon, Alan, foda-se. O mais importante pra mim é não perder o Marcos Antônio, que é um dos pilares desse time do Crespo. O Marcos Antônio não tinha espaço com o Zubeldia. Vai lá saber por quê. Porque o Marcos Antônio sempre teve esse mesmo futebol, sempre teve essa mesma noção. Pra mim, o mais importante é não perder o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é um dos pilares do time do Crespo. O único jogador de São Paulo que não tem medo de jogar pra frente. Porque se a gente for depender de Pablo Maia, o Alisson, não vou falar nada, que o Alisson até tem uma boa saída de bola. Se a gente for depender de Pablo Maia, Bobadilha, Alan, pra ter saída de bola, nós estamos fodidos. Porque a gente já não tem meia. O São Paulo já não tem meia. O São Paulo tem que ir no mercado atrás de um meia. Mas o Danielzinho tá vindo aí. Sim, o Danielzinho, pra mim, seria uma ótima dupla para o Marcos Antônio. O Danielzinho e o Marcos Antônio seria uma ótima dupla de meio de campo. Quem sabe até uma trinca de meio de campo com Bobadilha. Ok, mas não adianta você trazer o Danielzinho e perder o Marcos Antônio. Então, ao meu ver, o São Paulo tem que fazer das tripas coração pra manter o Marcos Antônio. Irmão, pega empréstimo, se vira, vai lá e fala, Lázaro, não, nós vamos adiantar esse pagamento aí. Vamos adiantar o pagamento e se vira. Muito mais importante do que Alan, muito mais importante que Lucas Ramon é a permanência do Marcos Antônio, que pra mim é um jogador fundamental e não tem substituto. A gente já viu, quando o Marcos Antônio está lesionado, quando o Marcos Antônio está suspenso, o São Paulo simplesmente não tem saída de bola. O São Paulo não tem meio de campo. Esse Alan, falando especificamente do Alan, para mim é um jogador bem mais ou menos, mais para menos do que para mais. Mas a gente também não pode escorraçar o jogador, por quê?
O Enzo Dias veio escorraçado do River Plate. Se achou na lateral direita. O Tapia, todo mundo zoou o Tapia, o Gonzalo Tapia. Se achou no São Paulo. Não é brilhante tecnicamente, é um jogador limitado, beleza. Mas não dá. É um cara que se achou com a camisa do São Paulo. Então, a gente tem exemplos de jogadores que não jogavam nos seus respectivos clubes e deram certo no São Paulo. Isso não quer dizer que o top ou que, ao meu ver, seja benéfico para o São Paulo uma troca Alan e Marcos Antônio. Não. Eu tô falando que a gente primeiro tem que ver jogar. Eu acho ele um jogador limitado, fico com o pé atrás. Mas, se o São Paulo manter o Marcos Antônio e trazer o Alan, ok, mas um jogador do meio de campo, suprir a ausência do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo não jogava todas mesmo, jogador 37 anos. É isso. Isso é o que o São Paulo pode fazer no momento, apesar do Alan ser até um jogador mais jovem, né? 28, 29 anos. O Lucas Ramon. Aí o São Paulo tá fazendo um papel interessante, investindo no Mirassol, que foi um time que foi destaque na Série A, então vai ter um desmanche no elenco, os caras vão sair mesmo, então o que fazer. A grande questão é, eu não teria liberado o Mailton. Eu acho o Mailton, o que ele fez na Chapecoense, Chapecoense que ele tava? Acho que era na Chapecoense. O que ele fez na Chapecoense, o candidatava para ser o substituto oficial ali do Mike, que para mim o Mike vai tomar a titularidade do Cedric. O Cedric o Cedric não dá, né, irmão? Mais cedo ou mais tarde o Mike vai ser o titular desse time. Ainda mais o São Paulo jogando com 3 zagueiros. O Mike é muito mais ofensivo. Aí você pode ter o Cedric para uma linha de 4. Aí tudo bem. O Rafinha cansou de jogar fazendo aquela função ali. Ninguém se criava quando o Rafinha. Mesmo o Rafinha com 30 e tantos anos. Mas o Mailton, para mim, poderia ser o substituto, o primeiro substituto ali do Mike. Ou então eles revezassem. Para mim, o Mailton tem potencial. Só que o cara chega num clube desestruturado, cheio de lesão, o time não tá encaixado, o time todo esfacelado, não tem como o cara jogar. E a gente entende isso. Eu, particularmente, entendo isso. O São Paulo ainda precisa de um meio de campo. O São Paulo ainda precisa de um 10 ou de um ótimo 8. São Paulo não tem. São Paulo tem o Marcos Antônio, tem o Danielzinho, ok. Mas o São Paulo precisa de um cara que jogue mais à frente. De um cara com as características do Nestor, com as características de um 10. Eu sei, o Nestor não é 10, tá? Mas ou a característica do Rodrigo Nestor, do Igor Gomes, o meia direita, o meia esquerda, ou um meia clássico, um 10. O São Paulo precisa de um cara que jogue mais à frente da linha de volantes. Um cara que organize meio de campo. Isso pra mim é fundamental. Aí o São Paulo vai pensar, em pontas, que eu acho que o São Paulo precisa de pontas pro Crespo mudar o estilo de jogo às vezes. Mas é um time quebrado. Pelo menos tá conseguindo se virar mais ou menos no mercado aí. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!